Neste vídeo, nós vamos pensar em que textos bíblicos podem ser usados quando consideramos a opção de não permitir o tratamento médico de uma doença. Não creio que possamos considerar o espinho na carne de Paulo ou a doença de Lázaro como exemplos que provam a legitimidade de recusar ajuda médica por doença grave ou não. O espinho na carne de Paulo foi projetado por Deus para mantê-lo humilde. Não sabemos o que era o espinho, mas sabemos o seu propósito. Paulo não estava recusando ajuda médica. Em vez disso, ele implorou a Deus que o livrasse do espinho, fosse o que fosse. Qualquer ajuda médica administrada não teria trazido alívio a Paulo, porque o espinho havia sido dado a ele por Deus. No caso da doença de Lázaro, pelo que sabemos, suas irmãs, Maria e Marta, podem ter tentado remédios na ausência do Senhor Jesus, até que piorou, e isso pode ter feito com que elas pedissem ajuda ao Senhor Jesus. Esta história de Lázaro, que viera a falecer depois, está em João capítulo 11. Estes exemplos são excepcionais e têm a ver com o propósito soberano de Deus na vida e deste homem, Lázaro. As Escrituras falam de ervas para o serviço do homem, no Salmo capítulo 104, versículo 14, e muitos crentes experimentam ervas para certos problemas de saúde em vez de aceitar os tratamentos convencionais médicos. Mas isso depende inteiramente do indivíduo, pois não parece fazer parte do ensino bíblico que os cristãos devam recusar toda ajuda e tratamento médico. Sim, Deus pode permitir que a doença nos aflija por vários motivos. E quantas vezes é verdade que o amor soberano determina a medida e o número de nossas dores? Pensamos em Lucas. Conhecemos o seu evangelho, o evangelho de Lucas, e também é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, pensamos em Lucas, chamado de o médico amado, em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Paulo se refere a ele em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, quando ele escreveu: "Só Lucas está comigo." Não era bom que Lucas estivesse com ele até o fim? Claro que seria. Seria de grande ajuda, não só por ele ser um médico, mas como companheiro cristão. Devemos concluir que se Paulo e outros precisassem de sua ajuda médica e tratamento, eles recusariam toda a ajuda desta natureza, do tal irmão Lucas, o médico? Nesses assuntos, os crentes devem ser sensatos e sábios para não dizer coisa que a Bíblia não diz, não apoia, não defende. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: "Pelo seu nome vos são perdoados os pecados." 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade,
mas pelo nome de Jesus? A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico. Mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, note, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação,
Então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor. E ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.